O Apóstolo, segunda parte, capítulo 3. A Boa Nova chega a Roma. Ninguém tinha memória do primeiro estabelecimento dos judeus em Roma. Sabia-se que, no tempo dos reis judaicos Hasmonianos, depois que o último assinara um pacto de paz eterna com o Senado romano, a população judaica de Roma subitamente acrescera com muitos mercadores que vendiam trigo palestiniano, figos, especiarias e óleos. Mais tarde houve uma imigração de judeus da Alexandria, que era o porto por onde o trigo da Ásia e da África chegava a Roma. A cidade dos Césares, a cidade dos senadores, soldados, escravos e ociosos, nada produzia. Em todas as partes da Itália, a população confluía para a capital confiando os trabalhos dos campos a escravos gauleses, bretões e germanos, sob a direção de administradores corruptos. A fertilidade do solo decaía de decênio a decênio e a Itália cada vez mais dependia dos despojos das províncias. Os judeus da capital, desde cedo, se dedicaram ao transporte vital de víveres. Muito antes do tempo de Júlio César, já tinham a sua congregação em Roma. Quando Pompeu trouxe como escravos grande número de judeus aprisionados no cerco de Jerusalém e os pôs à venda nos mercados italianos, as congregações de Roma e Alexandria se achavam em condições de resgatar muitos deles. Fosse como fosse, era notório que os judeus não eram bons escravos porque sua religião prejudicava o serviço, principalmente sua contumaz observância do sábado e das leis sobre os alimentos impediam que se tornassem perfeitos servos. Em compensação, ficaram conhecidos pela sua inteligência, adaptabilidade, habilidade comercial e suas relações internacionais, pois uma rede de comunidades judaicas não só se estendia em todo o império, como ultrapassava as suas fronteiras. Eles eram, devido àquelas qualidades, excelentes agentes comerciais, mordomos, administradores, sendo suas aptidões grandemente apreciadas pelo prático povo romano. Acontecia que muitos romanos não esperavam que os privassem de seus escravos, resgatando-os, pois libertavam-nos de espontânea vontade, entregando-lhes cargos de confiança. No espaço de poucos anos, os escravos judeus que Pompeu trouxera acorrentados para Roma se tornaram um tão poderoso elemento na cidade que o grande Cícero receava atacá-los abertamente no fórum, baixando a voz ao referir-se desfavoravelmente a eles. Os judeus representavam um papel altivo nas eleições, trabalhando em prol de seus candidatos entre as turbas romanas. Constituíam uma potência tanto local como internacional, de modo que César e o Senado se viram obrigados a tomar em conta essa influência. Suas atividades não se confinavam a particulares mistérios. Eram banqueiros, vendedores de especiarias, mascates, atores, ferreiros, tecelões, tintureiros, fabricantes de sandálias. Revelavam grande habilidade na fabricação de óleos, pois muitos trouxeram de sua terra natal para Roma as receitas tradicionais em suas famílias, e essa mercadoria tinha grande cotação entre as matronas romanas. Os judeus de Roma possuíam um bairro especial na margem direita do Tibre, bairro densamente povoado com altas casas de cômodos comprimidas em estreitas vielas e de cujas inúmeras janelas saía fumaça espessa das trípodes em que destilavam seus óleos. Suaves perfumes de canela, delfínio e essência de rosa pairavam no ar, perfume de irresistível atração para as mulheres de Roma. Os outros trabalhos, menos delicados do que a destilação de perfumes,
não eram feitos dentro das casas, mas, conforme o uso oriental, nas ruas ou sobre os monturos dos pequenos pátios, pois utilizavam as casas só para dormir. Fora viam-se todos eles, os ourives com seus fogareiros de carvão, os alpercateiros e os tecelões. As mulheres vertiam os óleos em pequeninas vasilhas, preparavam os ungüentos e os levavam em cestas às casas das ricas matronas romanas. Mas as judias de Roma não se limitavam a fornecer cosméticos, xales e sandálias à sua clientela de Roma. Também disseminavam sua crença num Deus vivo e uno e na santidade do Templo de Jerusalém. Mais de uma matrona romana se sentiu atraída pela exótica religião dos orientais, com seu poder misterioso, sua estranha e original instituição do sábado, sua segurança espiritual e inabalável fé numa outra vida. E negligenciavam as cerimônias do Júpiter Capitolino para prestar seu culto ao Deus estrangeiro do remoto e sagrado Templo de Jerusalém. No dia em que se espalhou a notícia de que Caio Calígula ordenara a profanação do Santo dos Santos desse templo, com a entronização de sua imagem, uma uníssona grita de lamentação e desespero se ergueu da comunidade judaica de Roma. Essa calamidade não era uma daquelas com que os judeus da diáspora já estavam acostumados. Figurava-se, em verdade, o fim do mundo. Nesse dia, todos os trabalhos cessaram no bairro judaico. Os judeus ricos que tinham suas lojas no campo de Marte interromperam seus negócios, fecharam os bancos, os escritórios, os depósitos de perfumes e correram para o bairro israelita na margem direita do Tibre, onde se reuniram nas sinagogas. Os tecelões abandonaram seus teares, os ferreiros e ourives as suas fornalhas, os padeiros os seus fornos, os fabricantes de sandálias as suas formas, os oleiros as suas rodas, e todos concorreram igualmente para as sinagogas. Até os israelitas políticos que desenvolviam suas atividades em meio às multidões romanas e sempre eram vistos nas proximidades do fórum, acorreram naquele dia para o bairro judaico. Nenhuma mulher de sua raça se lembrou de ir aos bairros aristocráticos com seus perfumes e filtros de amor. E entre as multidões viam-se aqui e ali anciãos que não eram romanos de nascimento, e sim imigrantes de Jerusalém, os quais, seguindo o antigo costume de sua terra, punham cinza nas cabeças como demonstração de dor. Das ruas, das janelas abertas e dos pátios se erguiam incessantes lamentos de vozes femininas. À noite, a grande sinagoga, chamada de César Augusto em honra do soberano deste nome, ficou a transbordar de fiéis. Ricos e pobres, velhos e moços acumulavam-se promiscuamente em seu recinto iluminado por inúmeras lâmpadas de azeite e candelabros. Nas paredes escorriam fios de vapor condensado e o ar se achava impregnado de um cheiro misto de perfumes e de corpos suados. Naquela noite, todos os corpos se converteram em um só, no corpo do povo judeu no exílio, a esperar a notícia do resultado da delegação alexandrina junto a Calígula. Naquela ocasião, os delegados, inclusive o alabarca de Alexandria, se achavam presos. Só a Filo, o filósofo, condescenderam em restituir a liberdade. E agora, velho e alquebrado, achava-se ele no púlpito da sinagoga para falar à Assembleia dos Judeus de Roma. Só o seu corpo revelava os efeitos dos sofrimentos. Naquelas últimas semanas, como que envelhecera muitos anos. Pálido, alquebrado e curvado como que sob o peso de uma carga material, com as bolsas das lágrimas desusadamente inchadas debaixo dos olhos e com os alvos cabelos entremeados de mechas amarelas, mostrava-se tão calmo
como quando da janela da casa do Alabarca via a populaça alexandrina assaltar o bairro judaico. Naquela noite, em Alexandria, ele tivera a impressão de que o povo de Israel era um corpo único com inúmeras cabeças, e agora, em Roma, ele compreendia novamente essa verdade. Israel não poderia ser aniquilado porque era um corpo constituído de indivíduos sem conta. Podiam se matar os indivíduos, mas não Israel. Fora assim que ele falara durante os motins de Alexandria. Meu corpo é a parte de um todo. Nossos inimigos poderão matá-lo, mas ele viverá em outros corpos. Meu sangue, que é o sangue dos patriarcas, correrá nas suas veias, e minha fé viverá neles, e as minhas esperanças e aspirações. Mas em Roma se passava coisa diversa. O que corria perigo já não eram os judeus individualmente, mas todo o povo de Israel. Que importava agora que os judeus de Alexandria fossem ou não reintegrados em seus direitos? Se o povo de Israel não permanecesse vivo, os judeus de Alexandria, com ou sem os seus direitos, continuariam a viver. Mas se não permitisse Deus tal coisa, se César realizasse o seu intento, era certo a comunidade judaica desaparecer de Alexandria, ainda que se restabelecessem os seus direitos. E Filo pregava à Assembleia de Judeus Romanos. Meus irmãos de Israel, aquilo que César pretende não deverá realizar-se. Mesmo com o sacrifício de nossas vidas, não devemos absolutamente ceder. Poderemos ser mortos, mas morrer com honra é preferível a viver com desonra. Pois se eles profanarem o templo, riscarão a palavra Israel dos anais do gênero humano. Não podemos esperar outra coisa como resultado de nossa oposição, mas venha a morte, que é grande glória morrer em defesa da santa lei. No entanto, uma última esperança não nos será negada. Ponhamos nossa confiança em Deus, o Redentor, que nos protegeu no passado e talvez agora nos ache dignos de sua proteção. Prestemos o nosso testemunho por ele, mostrando ao mundo que só Israel entre todos os povos permaneceu firme no dia da provação, que só Israel se negou a desonrar o nome de Deus inclinando-se diante de uma criatura de carne e sangue que hoje está viva e amanhã estará na sepultura. Confiemos na justiça de Deus, lembrando-nos de que não há fé sem confiança. E embora não vivamos bastante para vermos a obra da justiça, morramos confiantes em que a palavra de Deus sairá vitoriosa e em que os povos da terra se lembrarão de nós como fiéis testemunhas do Deus vivo, como o único povo de crença bastante forte para morrer pelo seu Deus. A fé em Deus fará que nos esqueçamos de nós mesmos. Deixemo-nos invadir da loucura de Deus para que todo mundo celebre essa divina loucura de Israel e para que, havendo-a presenciado, ela invada igualmente o mundo inteiro. E então o Espírito de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, e a glória de Israel se manifestará a todos os olhos. As nações do mundo confluirão para a montanha de Deus para se inclinarem ante ele, e todos saberão que Israel conservou a luz de Deus, não só para a sua salvação, como para a salvação e redenção do mundo. Não é só para nós que guardamos como as meninas de nossos olhos a religião que nos foi confiada, e sim para a salvação do mundo inteiro, que ainda a terá como herança. A estas palavras sucedeu-se um intervalo de absoluto silêncio, e, amparado por 2 cantores, Filo se dirigiu tropegamente para o lugar de honra que lhe fora reservado e que era o banco de Moisés, cavado na parede perto da arca.
Quando o arcante, chefe da sinagoga, perguntou se algum dos fiéis queria interrogar o pregador, nenhuma voz se fez ouvir. Não houve interrogações nem comentários, mas muita coisa se via escrita naquelas faces, muitas delas barbeadas à moda romana. Na maioria, os ouvintes não só se mostravam assim barbeados, como também tinham hábitos e nomes romanos e suas existências acompanhavam o ritmo tumultuoso da vida na capital do mundo. Mas todos se mostravam resolvidos a seguir literalmente a exortação do pregador. Antes sofrer 1000 mortes do que deixar profanar o que temos de mais santo. Era o que se lia nos olhares fixos e nas fundas rugas de sua testa. Entre os crentes reunidos naquele dia na sinagoga de Augusto César havia também alguns gentios que costumavam frequentar as cerimônias dos sábados para ouvirem os pregadores, os cantores e os leitores da Torá, que naquele lugar era usada na tradução grega. Em respeitoso silêncio, ouviram de seus lugares junto às paredes o apelo de Filo para que preferissem a morte a trair o Deus dos judeus. Este desafio à fúria de César junto aos dentes de César os fazia tremer de comoção. Pois aqueles homens não sabiam que a punição daquela desobediência era serem atirados às feras nos circos ou serem pregados na cruz? E os corações dos gentios se enchiam de temor do Deus de Israel, que incluía uma fé tão poderosa em seus fiéis. Numa das casas do quarteirão judaico, na margem direita do Tibre, reinava mais agitação do que nas outras. Exteriormente não se diferenciava das casas vizinhas, semelhante a um mausoléu, não tendo janelas nem portas, e sim meras aberturas para deixarem entrar o sol e permitirem que os habitantes rastejassem sob as paredes ao passarem de um cômodo para o outro, era mais um abrigo noturno do que uma verdadeira casa. As famílias que nela moravam passavam os dias ao ar livre, perto das portas da cidade, nas pontes e nas praças públicas. Os homens e as mulheres ficavam sentados junto a pequenas mesas onde exibiam suas mercadorias, perfumes, ervas mágicas e utensílios de prata. Nos compartimentos da casa, ou melhor, em seus antros, viam-se colchões, tripés e outras pequenas e desvaliosas coisas domésticas. Os tripés eram utilizados à noite para a preparação da refeição principal, por isso, do pôr do sol ao anoitecer, espessas colunas de fumaça borbotavam das casas, revestindo as paredes de uma camada de fuligem negra. O modo de vida do bairro israelita tanto tinha vantagem como inconvenientes. Todas as mulheres sabiam o que se cozinhava no caldeirão da vizinha e as coisas mais triviais e mais íntimas eram conhecidas de todos. As numerosas pessoas que ali moravam como que formavam uma família única, mas não havia o que se chama vida íntima, pois todos viviam rodeados de numerosas testemunhas. O cheiro dos alimentos em preparação passava de cômodo em cômodo, de mistura com suas conversas serenas ou raivosas maldições. O sistema subterrâneo de esgotos adotado em Roma não abrangia aquele bairro. Se nos dias úteis o ambiente era mal cheiroso, nos sábados e dias de festas, principalmente quando se preparavam preciosas iguarias naqueles quartos sem janelas, o ar se tornava intoleravelmente viciado. E, para atenuar esse estado de coisas, queimavam incenso em brasas e passavam perfumosos ungüentos nos corpos. Junto com tudo isso havia, porém, a aventura de se sentirem ligados por uma fé comum, numa afetuosa fraternidade que abrangia todos os habitantes da casa, pessoas que tinham vindo de numerosas províncias do Império Romano.
A alma daquela casa era um jovem casal recentemente chegado a Roma de uma das cidades asiáticas. O marido chamava-se Áquila e a mulher Priscila, ou abreviadamente Prisca. Tanto o marido como a mulher, ela porém mais do que ele, eram muito estimados pelos moradores do prédio e verdadeiramente por todo o bairro de Além Tibre. De sua pátria, que era o Ponto, Áquila trouxera para Roma uma indústria que na capital do império era uma novidade, se bem que na Ásia desde muito tempo fosse comum, e era de tecer panos para roupas e barracas com finos pelos de cabra. A qualidade particular desta matéria-prima era que, embora não dando tecidos compactos e à prova de chuva como o feltro, era muito mais leve e elástica. As barracas e os mantos de pelo de cabra alvejado e cardado constituíam uma novidade em Roma, e dentro de pouco tempo Áquila viu sua indústria prosperar. Trouxera do Ponto um modesto capital que empregou fundando uma fábrica de tecidos no bairro israelita. Seus empregados, judeus romanos, moravam com ele na mesma casa, perto da sinagoga dos hebreus, e trabalhavam ao ar livre sob uma coberta de palha. Além de sua indústria, Áquila era homem de alguns conhecimentos, pois sabia interpretar as sagradas escrituras e até mesmo citar-lhes versículos no hebreu original que aprendera no cheder de sua cidade natal. Era quanto bastava para fazê-lo sobressair consideravelmente entre os judeus do bairro de Além Tibre. Pouco depois de sua chegada, foi eleito ancião da Jerúsia, a sinagoga dos hebreus, e em seguida promovido à dignidade de um de seus chefes. Maior, porém, do que a sua influência, tanto naquela casa como no bairro de Além Tibre, era a de sua mulher Priscila. Esta conhecia os nomes e particularidades íntimas de todos os que viviam naquela imensa casa e de quase todas as pessoas do bairro. Conhecia, por exemplo, a infelicidade que atingira o salsicheiro Alexandre, que morava em um estreito cubículo do andar térreo, donde saía constantemente a fumaça espessa produzida pelo seu trabalho. Sabia que a mulher de Alexandre adoecera e precisava de quem lhe fizesse fricções de azeite. Por essa razão, dirigia-se frequentemente ao exíguo cômodo onde ela jazia paralítica, imóvel como uma estátua entre os montes de carne crua em que enxameavam as moscas, e com as suas mãos friccionava azeite no corpo da inválida. Sabia também que do quarto do pedreiro Zadok, a quem chamavam Justo, fazia 2 dias que não saía fumaça, o que significava que Justo, sua mulher e seus filhos passavam fome, pois ele era homem de idade avançada e não conseguia arranjar trabalho. Antes do fim do 2º dia, Priscila entrara-lhes no quarto com uma cesta de pão e prometera que seu marido daria trabalho a Justo na fábrica. Ainda fazia pouco tempo que chegara a Roma quando ela fundou uma Irmandade das Mulheres Piedosas na Sinagoga dos Hebreus. O nome dessa Irmandade era Filhas de Jerusalém e tinha como fim especial cuidar das parturientes. A todos os membros da Irmandade cumpria o dever de visitar as habitações dos pobres e, sempre que uma mulher pobre dava à luz, alguma pessoa da Irmandade ficava na sua casa, não só para cuidar da mãe, como também para fazer os necessários trabalhos domésticos, como lavar roupa e cozinhar. Uma segunda irmandade criada por Priscila fundou um orfanato nas vizinhanças da sinagoga e uma terceira tinha por encargo visitar os enfermos e arranjar dotes para as noivas pobres. Não havia obra caridosa naquelas redondezas de que Priscila não participasse, e dentro de pouco tempo era de todos sabido que,
Ao ocorrer algum caso que requeresse assistência caritativa, a primeira pessoa a ser avisada era Priscila. Todavia, ela era principalmente conhecida pela hospitalidade de seu lar. Sempre que estranhos ou forasteiros chegavam à sinagoga dos hebreus, sabia-se que seriam hóspedes de Áquila e Priscila. Seu lar se tornou o centro de convergência não só dos hóspedes casuais, como também de todos os habitantes dos arredores. Aos sábados e dias de festa, costumavam ir reunir-se lá, todos levavam as suas modestas refeições e, sentados em colchões, ouviam as novas da Cidade Santa e do Templo, trazidas pelos recém-chegados da Palestina. Também era ali que se reuniam os anciãos, que se arranjava dinheiro para enviar para Jerusalém, e eram escolhidos os peregrinos para se dirigirem a essa cidade. Em certos dias festivos, os judeus doutores da lei de Roma se reuniam à mesa de Áquila e Priscila, e então a palestra versava sobre a interpretação de textos sagrados e sobre a salvação esperada. E mais de admirar, era a dona da casa figurar entre os que citavam os versículos dos livros sagrados e encontravam referência à futura salvação neste ou naquele fragmento profético. Pois, conforme ocorria não raramente nos países orientais, as mulheres eram mais versadas nos assuntos sacros do que os maridos, e, no seu caso particular, Priscila mostrava-se mais versada do que a maioria dos homens que faziam parte da congregação. Priscila era filha de um doutor da lei e durante muitos anos ouvira em casa as conversas do pai com os seus colegas. Sabia de cor muitos trechos de Isaías, Amós e outros profetas que anunciavam a vinda do Messias. Segundo se antolhava, fora este um tema predileto entre os amigos de seu pai. Também não ignorava as lendas e as leis. Por esses motivos, tinha competência para tomar parte nas discussões dos doutos em sua casa. Isto não era estranhável entre os judeus de Roma e, em geral, da diáspora, porque entre eles a mulher estava mais perto de ser sua igual do que entre os habitantes da Palestina. A sabedoria de Priscila e, mais que isto, sua atividade nas obras caritativas da congregação deu-lhe o direito de receber o título de mãe da sinagoga, que equivalia ao título de chefe da sinagoga que tinha o seu marido. Gozava, por isso, do privilégio de assistir às sessões dos anciãos e dos chefes da Jerúsia e de participar, tanto como eles, na direção de todos os seus negócios. Como conseguia essa mulher ter suficiente resistência física para desempenhar os múltiplos encargos que assumira de dirigente da sinagoga, organizadora de obras de caridade e dona de uma casa que era um verdadeiro hotel para os estrangeiros e viajantes? Pela sua aparência, não a julgariam capaz de fazer tanta coisa. De estatura, era mais baixa que alta. Tinha um delicado e longo rosto oval, usava os cabelos pretos e brilhantes penteados para trás, onde se enrolavam em um coque, à moda de Alexandria. Seus olhos de expressão penetrante tinham as pálpebras untadas de cosméticos, segundo o costume asiático, para se acentuarem suas linhas. Orelhas pequenas, nariz reto, lábios breves e carnudos e queixo expressivo de energia. O longo e alvo pescoço feminil erguia-se com suas delicadas linhas sobre um soberbo peito alteado. Mas o que diferenciava Prisca das outras mulheres eram os largos quadris que pareciam vazados em bronze coríntio e cheios de formidável energia, como que toda a força inexaurível de seu delicado arcabouço feminino se concentrava nos quadris.
próprios a suportarem o corpo de um Hércules. Dir-se-ia que, com seus vastos flancos, Priscila fora destinada a dar uma poderosa geração de filhos ao mundo. Mas, se essa fosse a realidade, seu destino se havia frustrado. Prisca não tinha filhos. Toda a energia que possuía para a gestação de uma linhagem de filhos heróicos fora canalizada para suas atividades caritativas e públicas. E não só irradiava força, como a atraía também. Era essa notável aptidão, tanto de prestar como de obter serviços, que a constituía o centro da pujante vitalidade da congregação. Desde o momento em que aquelas notícias calamitosas chegaram de Jerusalém, Priscila não teve sossego. Vivia numa lida contínua, estimulando os homens para resistirem a qualquer tentativa de introduzirem a imagem de César nas sinagogas. A congregação de Roma montava guarda às portas de seus templos e Priscila a fiscalizava como um comandante. O curioso era que, desde que se tornara pública a ordem sobre a imagem de César, o número de frequentadores gentios das sinagogas aumentara, comunicando-se a eles a mesma indignação. Os gentios admiravam os judeus por se terem só eles atrevido a desobedecer à ordem de aceitarem César como Deus. Priscila, pela sua parte, não deixou de se aproveitar desses sentimentos de revolta e admiração. Dirigia-se especialmente às mulheres, procurando incutir-lhes a um tempo indignação contra a ordem de César e veneração pelo Deus de Israel. Não é somente a César que deverás fazer oferendas, e não é só perante sua imagem que deverás prostrar-te. Não tem ele uma irmã, Drusila? Pois também foi declarada deusa, irmã de Vênus. E sabemos perfeitamente as relações que existem entre Drusila e seu irmão, dizia Priscila a Lucina, mulher de Procópio, o forjador de espadas, frequentador da congregação. Aquela prostituta! E César tem outras irmãs que são também divindades. Todas as mulheres com quem ele se deita tornaram-se outras tantas deusas. E precisamos honrar essas desavergonhadas como honramos nossos pais. Essa é a ordem, comentou outra mulher. Só os judeus sabem respeitar o seu Deus. As romanas que haviam sido batizadas levavam os maridos ao bairro israelita para mostrar-lhes os guardas nas portas das sinagogas. Guardas que, por amor de seu Deus, se sentiam dispostos a deixar-se atirar às feras dos circos. Sucedeu ainda que muitos romanos se reuniram aos judeus que vigiavam as sinagogas, e, quando vinham outros romanos com as imagens de César, ajudavam os judeus a repeli-los. Essa desesperada obstinação dos judeus causava profunda impressão nos crentes gentios, que começavam a concorrer em número sempre crescente, não só às cerimônias de sábado, como também às das noites das sextas-feiras, com o fim de presenciarem a preparação para o sábado e vê-los acenderem as velas para o banquete noturno. Não era o sábado o dia de Deus? Não era esse o dia em que os judeus do mundo inteiro estendiam-se as mãos uns aos outros através das montanhas e dos mares e se uniam, ou melhor, mostravam a sua união por serem todos eles outros tantos ramos da grande árvore de Israel, cujas raízes ficavam na Terra Santa? Sempre e em toda parte os judeus interrompiam seus trabalhos nas noites das sextas-feiras para se reunirem nas sinagogas e em suas casas iluminadas com grande assombro dos gentios, que não podiam compreender como havia homens dispostos a perder um dia em cada 7 sem fazer qualquer trabalho, e sim passando-lhe todas as horas em orações e em fervorosa comunhão com o seu Deus.
Em todos os tempos e lugares fora este o sentimento dos gentios, mas nos tempos de Calígula e na cidade de Roma a sua estranheza era maior. Dantes, em tempos remotos, quando os judeus eram mais piedosos, suspendiam seus trabalhos na tarde de sexta-feira e concorriam de todas as partes da cidade para seus lares do bairro israelita. E não só os judeus livres, cidadãos romanos de nascimento, como os libertos e os escravos, e nenhuma força conseguiria fazer que abandonassem seu hábito de descansarem no sétimo dia e de se reunirem nas sinagogas. Chegavam ao bairro israelita com provisões compradas com o produto de seu trabalho ou mesmo que houvessem esmolado, para passarem o dia de Deus ao seu modo tradicional. Os ricos levavam cestas com tunas, peixes pescados no Tibre, em cujas águas a cloaca máxima ia despejar o seu conteúdo. Os mais piedosos não comiam, porém, desse peixe que, por sua vez, comiam carne de porco e que era uma iguaria predileta dos romanos opulentos. Os pobres iam com cestas de hortaliças da zona campesina da cidade ou com peixe miúdo salgado que fritavam revestidos de uma camada de massa de farinha. Pelas aberturas das grandes casas judaicas da margem direita do Tibre saía um forte cheiro de alho e de cebola. Os gentios zombavam da predileção dos judeus por essas hortaliças, mas achavam-lhes o cheiro apetitoso. Nas tardes de sextas-feiras ouvia-se nas habitações dos judeus durante a azáfama de seus preparativos para o sábado o ruído de cocção de seus alimentos e da lavagem das roupas e da limpeza das casas. E depois, ao cair da noite, quando os modestos pavios de suas candeias de pratos de barro pontilhavam de luzes as trevas, os romanos já sabiam que era porque os judeus haviam começado a celebração de seu sábado. Naquela sexta-feira, Priscila preparou-se para o sábado com especial afã. Ir-se-ia reunir na sua casa um número anormalmente grande de fiéis. Além dos empregados da fábrica de seu marido, convidara quase que a metade dos crentes da sinagoga. Tudo isto em honra a um homem que viera da Cidade Santa com surpreendentes notícias. Todos os judeus chegados de Jerusalém eram muito bem acolhidos pelos judeus de Roma, sempre ansiosos por ouvirem as novas referentes à sua cidade e ao templo. Aquele homem de sua terra natal viera a Roma poucos dias antes e se apresentara à sinagoga. Fora um dos que informaram os judeus romanos sobre o decreto de Calígula determinando que colocassem a sua imagem no Santo dos Santos de Jerusalém. Mas, dentre as pessoas da delegação, fora ele o único que falara de uma coisa diversa, de uma novidade maravilhosa que fazia uma onda de esperança animar toda a comunidade, novidade em que não deviam acreditar desde logo para não ficarem decepcionados, pois tratava-se de uma aspiração que somente os possuía nos momentos de suas preces fervorosas aos sábados. Era a notícia de que o Messias já viera e a redenção já havia começado. Ele não dizia estas coisas abertamente, não fazia delas o assunto de um sermão na sinagoga. Não tinha autoridade para proclamar as novas, mas era um dos que acreditavam que o Messias já viera. Fora batizado em seu nome e cumpria os mandamentos que ele, o Messias, formulara quando se encontrava entre os vivos. Era um dos que criam que o reino dos céus iria começar a qualquer hora. Já se faziam comentários sobre aquele recém-chegado entre os judeus de Roma. Referiam-se a ele não francamente nem nas ricas sinagogas como a de César Augusto ou na dos judeus alexandrinos, e sim secretamente nas pequenas casas de orações dos pobres.
eram vagas alusões, um espraiar de boatos. E em pouco, com a rapidez de um relâmpago, tornou-se do conhecimento público que aquele estrangeiro trazia de Jerusalém a notícia da vinda do Messias. Tendo Priscila e Áquila ouvido falar naquele homem, pediram-lhe que fosse à sinagoga dos hebreus na noite do primeiro sábado. Em regra, os forasteiros que iam àquela sinagoga se reuniam na sua casa e fora em atenção a ele que Priscila fizera preparativos especiais e convidara para se congregar em seu lar metade dos membros da comunidade. Seu desejo era que o forasteiro discorresse extensamente e com pormenores perante aquela assembleia a respeito do Messias e da nova irmandade de crentes que estava a surgir em todas as partes da diáspora. Naquela noite, acenderam todas as lâmpadas em casa de Priscila e estenderam no chão colchões de pelo de cabra. Os judeus não comiam à moda dos romanos, semi-reclinados em canapés baixos em torno da mesa. Pelo menos só os judeus ricos imitavam neste uso os gentios. Os pobres conservavam os hábitos de sua terra de origem. Sentavam-se em colchões espalhados no chão e os mais velhos e respeitáveis junto de uma mesa baixa. Quanto aos outros, os mais moços e menos importantes ficavam de pé rente às paredes e as mulheres se aglomeravam no limiar. Estendera-se na mesa um pano alvo e limpo, hábito introduzido pelos judeus. Em cima daquela toalha colocaram lâmpadas de azeite cuja luz se refletia na talha que continha o vinho vermelho de tâmara. Perto da talha via-se o cálice do dono da casa. Em cima da mesa foram postos os pratos preparados pelas mulheres, hortaliças, peixe frito e bolos folhados. O dono da casa recitou a bênção do sábado utilizando-se de seu cálice, em cujos lados se viam pintadas as colunas do templo e um candelabro. Esse cálice era sempre enterrado com seu dono para atestar que ele observara os cerimoniais do sábado. Fim da bênção, os presentes compartiram da refeição comum. Seguiu-se o canto de certos versículos dos Salmos, e afinal, o convidado de honra, sentado à cabeceira da mesa perto do pai da sinagoga, começou a lhes falar sobre o Messias. Esse convidado tinha um nome grego, Andrônico, e o grego era sua língua materna. Mas, apesar de tudo, era um judeu de Jerusalém, o que se via pelas suas feições, pelos seus trajos e gestos. Era um Ebionim, conforme os crentes se chamavam a si mesmos, desde que Jacó ben Yosef lhes assumira a direção. Sendo um dos membros mais antigos da congregação, tivera o ensejo de ouvir pessoalmente o Messias pregar em Jerusalém, quando ele ainda se achava entre os vivos. Sabei todos vós, meus irmãos em Israel, principiou oscilando para diante e para trás como uma cana ao vento, balançando-se do mesmo modo sua barba e seus cachos laterais de cabelos. Todo o seu corpo era uma flama ardente, porque estava escrito: todos os meus ossos louvarão ao Senhor. Tinha os olhos cerrados num êxtase e seu rosto era pálido, mas da palidez de uma fria e alva labareda interior. Sabei todos vós, meus irmãos em Israel, que o santo Messias do Deus de Jacó já veio para nós, mas, devido a nossos muitos pecados, não o reconhecemos. Não éramos dignos de conhecê-lo, não estávamos preparados para a sua mensagem. Por isso, o justo foi entregue às mãos dos gentios que dele fizeram o que quiseram. Infligiram-lhe torturas, fizeram-no sofrer de um modo inconcebível para a imaginação humana. Foi como os profetas anunciaram. Ele apresentou o rosto ao que lhe batia
e ofereceu o corpo aos açoites. E morreu pelos nossos pecados, conforme está escrito: ele carrega os pecados de muitos. Sabei ainda que tudo isso foi determinado pelo céu para o nosso bem, para ele expiar os nossos pecados, a fim de que, por meio de seus sofrimentos, possamos ressurgir dos mortos e obter a redenção, segundo os santos profetas predisseram. E por sua vontade padeceu a morte como um puro holocausto por nós todos. Mas sabei que o justo ainda vive, conforme está escrito a seu respeito, e se encontra ao lado de Deus no céu. Ele se mostrou a seus discípulos que o viram, assim como nós nos vemos aqui uns aos outros, e mandou que fossem dar as novas de seu advento ao mundo, preparando-o para a sua vinda. Pois a salvação virá de um momento para o outro, segundo a voz dos profetas. Ouviu-se uma voz no deserto: preparai o caminho do Senhor. E a voz do seu mensageiro foi ouvida nas montanhas. Por isso, devemos-nos preparar para a redenção que virá subitamente, como um relâmpago ao meio-dia. E tudo o que passamos, tudo o que ouvimos e vemos nestes dias, são outros tantos avisos de sua aproximação. Satanás se torna mais forte e se encarniça contra nós. Ismael empenha-se contra nós com todas as suas forças, assumindo a forma de César, que deseja exalçar-se acima do Senhor do mundo e apagar o nome de Deus na terra. E neste intuito ordena que seja colocada sua imagem no Santo dos Santos, para que nos inclinemos em adoração diante dela. Afirmo que essas coisas são o anúncio do Messias. A redenção já nos bate à porta pedindo para entrar, segundo o mais sábio dos homens cantou: quem chama é a voz do bem-amado. Abre, minha irmã, minha noiva. Estas palavras se referem ao Messias que está a bater em nossas portas. Preparemo-nos para o dia em que ele virá nas nuvens do céu. Nesse dia os céus se abrirão e as legiões do Senhor dos Exércitos descerão à terra, e o Messias subirá ao trono do julgamento para julgar os vivos e os mortos, reunirá o seu rebanho e os mortos se levantarão das sepulturas, conforme Daniel profetizou, alguns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Um arrepio de temor respeitoso percorreu toda a assistência. Os ouvintes começaram a oscilar para diante e para trás juntamente com o orador. A sombra da cidade santa passou por entre eles e foi como se estivessem de novo na casa do Pai Celeste. Que deveremos fazer para sermos dignos do reino do céu? Perguntou Zadok, um dos patriarcas da sinagoga. Já sabeis, continuou Andrônico, que Yohanan veio e chamou-nos para o deserto da Judéia e batizou-nos, exortando-nos ao arrependimento. Sabeis, portanto, que Yohanan era a voz que vinha do deserto de acordo com a profecia. Ouviu-se uma voz bradar no deserto. Yohanan era Elias, o profeta, que veio trazer-nos a boa nova. Depois veio o Messias, o puro, o santo, o Messias do Deus de Jacó, Yeshua de Nazaré, que, embora nascido de mulher, era um mensageiro angelical do Senhor. Em consequência, todos os que desejam salvar-se e entrar para o reino do céu precisam ser batizados em nome do Messias. É preciso acreditarem com perfeita fé que Yeshua de Nazaré, que morreu pelos nossos pecados e foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, conforme atestaram os 12 discípulos, tendo Simão Barjonas como seu principal, é em verdade o justo, o Messias. Precisamos viver santamente. Devemos amar os nossos inimigos e perdoar os que nos fizeram mal. Precisamos ser como as criancinhas,
purificando nossos corações, limpando-os de todas as impurezas e pecados, e devemos apegar-nos ao Messias a fim de nos unificarmos com ele e sermos parte dele, conforme os santos discípulos nos ensinaram, pois declaram que quando celebravam juntos a Páscoa antes que o justo fosse sacrificado, ele partiu um pão de mazô e fez que todos o comessem, dizendo: "Esse é o meu corpo." E tomando um cálice, pronunciou a bênção e fê-los beber, dizendo: "Bebei, que este é o meu sangue." Que deveremos entender por isso? Que todos os que creem no Messias deverão tornar-se parte dele, vivendo em pureza e santidade como ele próprio viveu. Assim nos ensinaram os seus discípulos, a quem foi concedido aprenderem na fonte sagrada. Prosseguindo, o judeu de Jerusalém falou-lhes sobre a doutrina que o Messias pregara em vida e sobre os atos e milagres que praticara e orações que lhes ensinara. Narrou sua morte e ressurreição e os martírios dos crentes em Jerusalém. Foi num silêncio mortal que a Assembleia ouviu Andrônico discorrer sobre a comunidade dos Ebionins de Jerusalém e sobre o rabi Simão Barjonas, a quem chamavam Rochedo, e sobre Yohanan e o rabi Jacó ben Yosef, irmão do Senhor, e todos os outros santos. Contou-lhes as perseguições sofridas em Jerusalém pelos crentes e o apedrejamento de Estevão, sua primeira testemunha, que morreu com o nome do Messias nos lábios. E todos os que creem no Messias devem estar preparados para oferecer as vidas em seu testemunho e sofrer como o Rabi sofreu, de acordo com suas palavras. Eles deverão beber do meu cálice. Em seguida, expôs-lhes que certo moço chamado Saulo, que perseguia os fiéis em Jerusalém e partira com esse intuito para Damasco, vira o Messias que lhe aparecera numa visão na estrada. Narrou-lhes as maravilhas que o Senhor operara nos gentios, abrindo-lhes os corações à palavra de Deus, segundo fora pregada pelo Messias, e que também o Messias lhes prometera o reino do céu, incitando os discípulos a levarem a boa nova até os recantos mais afastados do mundo. E as novas do Messias se propagavam de modo que, antes de muito tempo, assim como as águas cobriam o mar, o Espírito de Deus cobriria a terra. E em dado momento, havendo chegado aos vários compartimentos daquela casa as palavras faladas na habitação de Áquila e Priscila, começaram a afluir grupos de judeus que deixaram os festejos comemorativos do sábado, trazendo alguns deles vasilhas com vinho e panelas com carne cozida. Entraram discretamente e em silêncio, de modo que a sala ficou cheia de ouvintes, tão cheia que os corpos se comprimiam e o fito de todos os seus olhos grandes, negros e brilhantes convergia para o orador, olhos marejados de lágrimas de esperança a irradiarem lampejos de êxtase. Eram todos como um só e grande corpo de inúmeras faces, de narizes retos, narizes aquilinos, barbas negras, barbas louras, queixos barbeados, frontes brilhantes, algumas lisas e outras enrugadas, pescoços compridos e magros, outros curtos e cheios, e, num silêncio cogitativo e sonhador, deixavam os espíritos errar em estranhos mundos. Alguns mostrando no rosto um leve sorriso de enlevo, outros uma sombra de dúvida e de desgosto. N'alguns semblantes, porém, não se via esse enlevo e esse desgosto, mas um silencioso e grande anseio. Na maioria das candeias de barro, as últimas gotas de azeite já se haviam queimado.
Aqui e ali um pavio lançavam os últimos clarões vasquejantes. As sombras iam invadindo o cômodo. Perto da mesa, coberta de alvo pano, continuava a soar a calma voz de Andrônico. E erguendo os olhos para os discípulos, disse o Messias: Bem-aventurados sois vós, os pobres, pois vosso é o reino do céu. Por isso nos chamamos Ebionins, isto é, pobres. Ademais, o Messias ensinou-nos: sede misericordiosos como vosso Pai que está no céu. Não julgueis para que não sejais julgados, não acuseis para que não sejais acusados, e perdoai para que sejais perdoados. Toda aquela noite Andrônico passou-a com os judeus em casa de Priscila, e, antes que raiasse o sábado, a primeira congregação do Messias, a congregação dos Ebionins, se achava fundada na cidade de Edom, que é Roma. No sábado não se podia batizar, por isso a cerimônia foi transferida para o dia seguinte. Nas primeiras horas do dia de domingo, uma alegre companhia de jovens aristocratas romanos que voltavam de um banquete a cambalear pelos excessos de bebidas e de frontes cingidas com coroas de oliveira, contemplou um estranho espetáculo no aqueduto do Ponto. Um grupo de homens e mulheres vestidos de branco se achavam mergulhados até os ombros na água. E um homem de longas barbas brancas e oscilantes caracóis laterais, como um daqueles que durante o dia ficavam junto às portas romanas interpretando sonhos em troca de algumas moedas de cobre, batizava outros homens ao mesmo tempo que uma mulher batizava as outras mulheres a murmurarem durante aquelas cerimônias algumas palavras rituais. Era uma fria e úmida manhã de inverno. Pesadas névoas cor de chumbo se erguiam do Tibre, recobrindo a cidade com o seu manto. Roma está cheia de sinistras religiões estrangeiras. Olhai! Exclamou um dos moços, indicando os homens e as mulheres mergulhados nas águas do aqueduto. São judeus! Um dos companheiros respondeu. As nossas matronas romanas gostam do Deus que as judias lhes vendem, juntamente com seus cosméticos orientais. Garanto-vos que os conquistados em breve se tornarão senhores dos conquistadores. Não tardará que os romanos comecem a passar o sábado na ociosidade e torçam o nariz ante os suculentos pedaços de carne de porco. É mais do que tempo de se tomar alguma providência, opinou o primeiro. Nosso império deverá ter um só Deus e um só César. Vinde comigo para sacrificarmos um leitão ao Deus Caio.